A paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Essa verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos faz prosseguir, entendendo que o caminho da vida eterna não é fácil, mas é possível para aqueles que renunciam às obras da carne e vivem as obras do Espírito. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Deus abençoe todo aquele que deixar o seu like, que se inscrever, @josimersouza6227. Compartilhe a verdade da palavra com todo aquele que você ama, com todo aquele que você quer que vá para o céu, que tenha uma chance de vida eterna. Compartilhe essa palavra com esta pessoa, para que esta palavra entre no coração, ache guarida, restitua lares, salve filhos, filhas, esposo, esposa. É através da palavra, é através da oração, é através do comprometimento que nós veremos os nossos nos cuidados do Senhor. Amém, queridos? Hoje, capítulo 19 do Evangelho de João. Minha voz está um pouco ainda apanhada, mas vamos falar do Senhor Jesus. Enquanto há fôlego de vida, nada vai nos impedir, só Ele pode. Amém, queridos? Vamos interceder por os nossos, interceder, orar, clamar, pedir como o cego de Jericó pedia incansavelmente: Senhor, tenha misericórdia de mim. Assim nós obteremos vitória na nossa casa, na nossa família, para todos aqueles que nós amamos de verdade. Amém, queridos? O amar de verdade ficou meio estranho, irmãos, porque temos que amar de verdade a todos, né? Não orar somente por os que amamos de verdade, mas orar pelos nossos inimigos também. O Espírito Santo fez eu me lembrar que, filha, é por todos, foi por todos que ele deu a sua vida no Calvário. E hoje nós vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de João, que fala sobre a crucificação de Cristo, e esse capítulo ele sempre me deixa muito emotiva, e por mais que eu diga que poucos viram as minhas lágrimas, foram os que eu confio de todo o meu coração que viram minhas lágrimas, porque muitas das vezes a irmã Mary sorri, a irmã Mary não transparece, tenta pelo menos, né? Mas quando o Senhor vem e fala, quando há uma manifestação do poder de Deus, e quando eu leio o capítulo 19 de João, eu não tenho como não chorar, não tem como não me esvaziar mais ainda. Vem comigo ler Bíblia? Capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Quando o povo gritava, no capítulo 18 gritava, todos gritavam: não este, não é para soltar Jesus, mas Barrabás. E ora, Barrabás era salteador, Versículo 40 do capítulo 18. Aí ele entrou para o 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Meu Deus! Chegavam-se a ele e diziam, isso aqui, irmãos, esse manto de púrpura era em ação de zombaria, porque ele dizia que era o rei dos judeus. Então eles pegaram um manto de púrpura para zombar de Jesus. Toma o teu manto, porque todo rei tinha um manto de púrpura. Só que eles achando que estava zombando, e de fato estava morrendo ali o rei dos reis e senhor dos senhores. Muitas vezes a zombaria daqueles que não acreditam no nosso chamado nos fala e nos denuncia. De fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A própria zombaria de quem não compreende que nós somos mulher de Deus, homem de Deus, que tem pagado o preço na oração, são aqueles que às vezes necessitam
e que tem que reconhecer o segredo do céu na nossa vida, né, irmãos? É a zombaria, tá aqui, ó. Tem tecido uma coroa de espinho e puseram-lhe na cabeça, e vestiram-no com um manto de púrpura, porque era só os reis que andavam com esses mantos, né? Quem que já não viu, né, filmes de rei, que eles têm um manto de púrpura vermelho para mostrar o poderio, para mostrar a realeza. É que eles zombaram de Jesus, só que de fato não era uma zombaria, ele é o rei dos judeus. Estava morrendo por eles, morrendo por nós. Chegaram a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e deram-lhe bofetadas. Irmãos, quantas vezes esse nosso Jesus padeceu por nós, irmãos. Começou com muita tristeza, né? O caminho do Calvário. Oh, Jesus. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Porque o sacerdote ali, do sacrifício perfeito, que era Jesus Cristo, ele tinha que fazer a expiação do pecado através do Cordeiro Imaculado, e era o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso tinha que estar na história registrado que esse sacerdote, que era o Pilatos, que lavou as mãos ali, é tudo simbolizando o sacrifício. Se nós lermos, irmão, foi um sacrifício perfeito na cruz. E ele diz: eu não achei nele crime algum, pois ele sabia que era o Cordeiro perfeito que estava indo para o Calvário. Ah, Jesus, mas o povo quis, né? Era pelo povo, era pela própria zombaria do povo que ele estava morrendo, né? Ah, Espírito Santo. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao veram-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-os, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Segunda vez, terceira vez, né? Ele não tomou para ele a morte de Jesus em nenhum momento. Ele disse que estava sendo crucificado pelo pedido do povo e dos sacerdotes e dos escribas, ó. E dos principais sacerdotes, né? Dos guardas. Responderam, no versículo 7, responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Se a si mesmo se fez pastor, a si mesmo se fez uma profetisa, um profeta, a si mesmo, eles não reconheciam a unção que havia naquela vida. Irmãos, a unção de Deus é nítida na vida de alguém. Ora, Deus cura. Ora, Deus salva. Ora, Deus faz prodígios e maravilhas, não por a pessoa, mas por o que a pessoa é diante de Deus. E Jesus orava e curava, a mão mirrada estendia, o morto ressuscitava. E ele se dizia filho de Deus, porque de fato ele é o filho de Deus, mas eles ainda diziam, ele está se denominando filho de Deus, mas os atos que ele fazia era de um homem de Deus, de um filho de Deus, de que teria nas suas mãos toda unção para qualquer coisa, irmãos. Quando você olhar uma autoridade, quando você orar, e Deus te mostrar que a autoridade que há diante da tua presença, ora, Deus cura, ora, Deus salva, Deus batiza, ora, Deus tem feito maravilhas, Deus tem mostrado nitidamente que é com a pessoa através de milagres, através de resistência, porque o inimigo vem com força batendo nessa casa para destruir, mas ela não está firmada na areia, ela está firmada na rocha. Então, meu irmão, tenha cuidado de se levantar contra essa pessoa, porque levantaram-se contra Jesus, mas Jesus tinha provas que ele era o Filho de Deus, e muitas vezes nós temos provas diante dos homens, que não estamos aqui não para nos aparecer, que não estamos aqui para buscar glória para homem, porque o homem sem Deus não é nada, e sem ele nada podemos fazer. Que
que nós possamos ter esta humildade de compreender a quem repousa a unção do Espírito Santo. Eles não tiveram essa unção, esse respeito com Jesus, né? Ainda diziam, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E aí, pela lei, crucificaram. Versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando ao entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior que por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, ele tirou a culpa de Pilatos aqui, irmãos. Olha como Deus sabia que era necessário, porque foi o povo que entregou a ele. Foi o povo que entregou a Pilatos. Então, ele tira o pecado de Pilatos aqui, irmãos, para que o sacrifício fosse perfeito. Ó. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ah, meu Deus, esse nosso Deus é perfeito, irmãos. Não existe, não pense que existe outro Deus maior que o nosso Jesus, porque não existe. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, achar motivos para soltar, mas não. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Ó, se soltares a este, não és amigo de César. Isso que o Senhor pagou todos os tributos com a imagenzinha do César ali, foi fiel, né? Foi fiel a tudo que cobravam na porta dos templos, os impostos, ele era íntegro, não ficou devendo nada para ninguém, nem ele, nem os discípulos, nem ninguém. Porque eles pediam 2 denários e a moeda que Pedro foi lá e pescou na boca do peixe, valia por 100 denários, então ele pagou não só por ele, nem só por Pedro, mas por todos que ali estavam seguindo a ele, irmãos. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, só que o reino dele não era deste mundo, ele dizia que o meu reino não é deste mundo, o reino dele é sobre todos os reis da terra, só que eles não queriam ter um rei acima deles, nenhum rei, né, quer ter um rei acima dele, e aí a falta da humildade, o orgulho, a soberba, a arrogância, a avareza, leva o homem à perdição, e a percas, né, irrevogáveis. Que desça sobre nós a humildade para entender que quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, nós devemos obedecer à voz de Deus, irmãos. É muito forte isso aqui. Eu sinto a presença de Deus. Oh, meu Pai. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a Parasceve Pascual, cerca da hora sexta, meio-dia, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Ele, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão a César. Não temos rei, senão a César. Eles ainda queriam um rei terreno, eles acreditavam no terreno, eles achavam que o rei deles era César, eles não entendiam que o rei Jesus era um rei sacerdotal, era um rei celestial, era um rei que sobressaía todo o reinado deste mundo, eles não entenderam o reinado de Cristo. Então pediram-lhe, crucifica, o nosso rei é César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Falta de visão do povo, irmãos. E até hoje eles não acreditam e não identificam que este rei dos reis, senhor dos senhores, médico dos médicos,
Advogado dos advogados, que Ele é tudo em nossa vida. Esse reinado do nosso Deus sobressai a qualquer autoridade terrena, irmãos. É celestial. Meu Deus, é forte isso aqui. Versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Eu quero terminar esse vídeo com a unção de Deus, irmãos, com o temor do Senhor. Eu quero conseguir terminar, porque toda vida que eu leio, eu já fui várias vezes lido essa palavra aqui na minha Bíblia, irmãos, ó. Tá anotado de várias cores. Eu já ministrei, eu já li várias vezes, mas toda vida que eu leio, eu me encho da glória de Deus, da graça de Deus, porque é um favor não merecido, um rei celestial morrer na terra, no meio dos incrédulos, no meio dos descrentes, no meio daquele que zombou, que cuspiu. É muito amor, irmãos, derramado por nós, para nós não querer repartir o cordeiro com nossos amigos, com nossos irmãos, com os nossos parentes, este grande amor. Por isso eu lhe peço, fale deste amor, este amor incomparável, ele teve por nós, irmãos. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O sacerdote, aquele que lavou a mão, que pediu várias vezes para que ele não fosse morto, que tentou achar todas as maneiras para não crucificar a Jesus. O povo clamava: não temos um rei, nós temos a César. Este homem foi lá, em latim, irmãos, que simboliza a língua de todos os povos e de todas as nações, para que até hoje, no dia de hoje, ficasse registrado na humanidade que este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele é o nosso rei. Estamos aqui no Brasil e naquela época, lá na cruz, a língua que foi escrita na cruz por Pilatos era latim, que simboliza a língua de todos os povos. E este estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por isso, ele é o teu rei. Se tu aceitares ele conforme a palavra diz, orar a ele, dizer: eu te aceito, meu rei, meu salvador, Jesus Nazareno, rei dos judeus e meu rei, porque foi escrito na língua de todos os povos. Se nós estudarmos a nossa língua portuguesa, vem do latim, irmãos. É muito forte o que Pilatos fez pela humanidade ali enviado, usado por Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso rei. Receba-o como teu único e suficiente salvador da sua alma. Diga: Rei dos reis, escreva meu nome no livro da vida, no rol do livro sagrado. Não quero mais ser amigo do evangelho, eu quero ser herdeiro do céu. Eu creio que naquele grande dia tu desceu, tu subiu ao Calvário carregando esta cruz que tinha o nome Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eu creio que tu és o meu rei. Eu creio que este reino, o reino de Jesus, não é deste mundo. Este mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo é o inimigo. Eu creio neste reino que não pertence a este mundo, que é do meu Jesus. Aleluia! E ele escreverá o seu nome no livro da vida, te receberá. Oh, aleluia! Como ele diz, eu quero mostrar a minha glória a todo aquele que em mim crê. Ele orou na oração sacerdotal, volta a dizer, ele tem desejo de mostrar a sua glória para todo aquele que nele crê. Creia nele, ainda há tempo. Se ainda der tempo, porque muitos não dão ouvidos, muitos zombam, muitos não querem orar, muitos não querem pagar preço por suas famílias. Eu lembro até hoje que eu já fui aconselhada a parar de orar pela minha família. Diz: tu tá te preocupando muito. Pare de orar pela tua família. Ore um pouco mais por ti. E eu entendo, irmãos, que eu não consigo.
este rei Nazareno, Jesus Nazareno, rei dos judeus, é o meu rei. E ele morreu por aqueles que zombavam dele. Ele morreu por aqueles que cuspiram nele, que jogaram sorte, que vestiram ele com um manto de púrpura para zombar dele. Ah, irmãos, que coisa mais linda esse Jesus deu, que exemplo na cruz do Calvário. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Olha, irmãos, olha, latim, hebraico e grego, para dizer assim, por vocês, judeus, que falam hebraico, por você, grego, que não aceita o judaísmo, nem o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, irmãos, foi algo extraordinário. Se você olhar aqui, estava escrito nas três, estava escrito em hebraico, latim e grego. O latim para simbolizar todas as línguas do mundo. E o grego para eles lá de pertinho, e o hebraico para eles lá que não estavam aceitando ele, estavam crucificando ele. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevais rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Eles queriam dizer, tais dando voz ao que o Senhor disse, Pilatos. Diz assim, escreva que ele diz, eu sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que eu escrevi, escrevi. E que ele quis dizer assim, eu sou o sacerdote, eu sou a autoridade. Então, o que eu escrevi tá escrito, eu não vou voltar atrás, porque quando nós sabemos, irmãos, o que entregamos para alguém, o que vamos fazer, o que Deus nos orienta, nós sabemos que é o céu que se responsabiliza. Ainda muitos não entendem, mas a nossa parte temos que fazer, irmãos. Os soldados deitam a sorte. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e disseram e fizeram 4 partes. Perdão, irmãos, falhei aqui, glória. Tá suando muito óculos e eu tô vendo as letras um pouco embaralhadas. Mas vou ler novamente o versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Meu Deus, as profecias se cumpriram tudo, né, irmãos? Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. O discípulo amado é João, irmãos. Por isso que ele tem propriedade em escrever todas essas riquezas que ele escreve nos evangelhos, nas cartas e no Apocalipse. Ele era o discípulo amado, ele não abandonou Jesus em momento algum, irmãos. Então ele disse, mulher, ele falou para ela, eis aí o teu filho, porque aí estava João. Aleluia, Jesus, que coisa linda. Ele não estava dizendo para nós todos tomar Maria por mãe, irmãos. Aqui ele estava dizendo que ele é tão amoroso que ele não deixaria Maria desamparada. Então teria um filho para cuidar dela, porque ele era o filho mais velho. Quem cuidava da casa era Jesus. Então, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, que elas seguiam, elas o adoravam, elas vendiam tapeçarias, elas cobriam as viagens missionárias dos discípulos. Então, foi só 3 anos e meio. Irmãos, e com até 30 anos, era Jesus que era o mantenedor da casa. Porque José, acreditamos que
a um ponto ele já falecera antes. Então, irmãos, ele diz para João, aí está o teu filho. Aí está o teu filho. Ó, mulher, eis aí o teu filho, é ele que vai cuidar de ti agora. Por isso, irmãos, que a gente tem que interpretar a palavra como ela é. Não enfeitar, não florear, não mudar. Ah, irmãos. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Olha aí, ó. Aí disse o discípulo, cuida dela. Cuida dela porque eu cuidei até agora. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Olha, irmãos, olha só como é o cuidado. Por isso que eu tenho a minha mãe, ela é viúva há 12 anos. Tenho a minha filha que tem 12 anos e a minha mãe tem 12 anos, ela é viúva. Ela optou por nunca mais casar e cuidar dos filhos, dos netos, da família grande, né? E orar e cuidar. E a gente cuida dela, irmãos. Uma filha vem, quando ela fica doentinha no hospital, vai as sobrinhas tudo. Quando não pode estar em casa, a gente está com ela 24 horas por dia. Quando não está com uma filha, ela está com a outra filha. Quando não está com uma neta, com uma filha, na hora da necessidade, irmãos, por isso que a família é isso, é mostrar na hora da dor que tem com quem contar. Se você não tiver esse amor, foi o amor que Jesus falou ali para João ter com Maria. Mas agora está virando moda. Pessoas abandonarem filhos, abandonarem filhas, abandonarem esposos, abandonarem esposas, abandonarem, não, eu tive um filho, mas nem sei onde anda. Foi da época do meu passado, nem sei. Irmãos, é teu sangue. Tenha misericórdia, não perca a tua salvação, naquele grande dia haverá surpresa. A Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não cuida dos seus, de sangue, é pior que um infiel, é pior que um descrente. Por isso, em primeiro lugar, orar pelos da família, orar por os teus de sangue. Mas aquele que não deixa pai, mãe, irmão por amor de mim, não será digno de mim. Sim, Jesus se referia àqueles que trancam os filhos dentro de casa e não querem que eles aceitem e professem a fé em Jesus. Neste caso, eu tenho toda a cobertura espiritual e bíblica para ir contra esta pessoa que não quer que eu vá para a igreja, que não quer que eu professe a fé. Então eu nada me separa do amor de Jesus. Mas não quer dizer que eu tenho que abandonar a minha família. Se esta família professa a fé, eu tenho que abraçar a minha família, orar por os meus, clamar pelos meus, para que todos venham ser salvos, redimidos, santificados e para que todos venham morar no céu. Se todos cuidassem das suas famílias para que andassem na palavra do Senhor, a humanidade seria salva. Porque agora não queremos mais cuidar da nossa família e cuidar da família do próximo, não ganhamos às vezes nem a família do próximo e ainda perdemos a nossa família. Ou quando não, até a própria alma, porque abandonamos um dos nossos. Não reconhecemos uma filha, não reconhecemos um filho, deixamos o mundo criar, deixamos a lavonter, irmãos. A Bíblia diz, cuida dos teus de sangue que Deus te deu. Porque se tu não cuidar, tu é pior que um infiel, pior que um descrente, pior que um descrente. Você só vai ver a Deus, aquele que crê no Senhor. Descrente é porque não crê no Senhor. Então cuida, corre enquanto há tempo. Reaver o que está errado na sua vida, corra. Se você tem uma filha, se você tem um filho, se você tem algum ente querido que corre nas veias do teu sangue, corre, te reconcilia com o Senhor, para que naquele grande dia o toque da trombeta passe desapercebido e o seu ouvido não vai ouvir. Peça perdão, libere perdão, faça qualquer coisa diante da situação, mas cuide da tua salvação enquanto há tempo, porque é um mandamento do Senhor. E João cuidou de Maria, Maria cuidou de João, e assim foi e é até hoje. Nós cuidando da nossa família, a nossa família nos cuidando. Esse é o mandamento muito lindo na cruz, no último momento. O Senhor mandou nós cuidar da nossa família, irmãos. É aqui, ó. É cuidar da nossa família, com zelo. Porque Jesus não estaria mais ali, mas Ele deixa sempre alguém
exposto ali para cuidar da Maria, da mãe dele, né? Oh, glória a Deus, sinto a presença de Deus. Versículo 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-o num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se quebrassem as pernas e fossem tiradas. E os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e o outro que com ele tinham sido crucificados. Chegaram-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu se testificou, sendo o verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vos creiais. E isto aconteceu para se cumprir as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, e eles verão aquele a quem o transpassaram. Palavra se cumprindo, irmãos, oh glória. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, escondidinho, né? Pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloé, oh meu Deus do céu, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Quisera ter tempo para compartilhar. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como de um uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aleluia, Jesus. Amanhã, capítulo 20, a ressurreição do nosso Jesus, Rei dos Judeus, ressuscitou para a honra e a glória do Deus Pai. Até amanhã, queridos, se assim Deus nos permitir.